Bom dia, meninas, a paz do Senhor. Hoje aqui mais uma devocional, né? Estamos fazendo o acompanhamento do livro de Lucas e hoje eu vou estar fazendo a leitura do capítulo 21, do 1 ao 19. Amém? E vai falar assim, capítulo 21 do livro de Lucas. E olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. É uma palavra muito conhecida, né? No nosso meio cristão. Já ouvimos muito ao ouvir falar sobre a pequena oferta da viúva pobre, né? Jesus ele estava no templo e se sentou próximo à arca do tesouro, porque estava acontecendo no momento, aquele momento de ofertar, né? Então Jesus ele ficou próximo à arca e começou a observar, né? E nesse momento ele começou a observar cada pessoa que ali depositava sua oferta. Então, em meio a tantas pessoas, tinha muitas pessoas ali que depositavam ofertas generosas demais, né? Muitas pessoas colocavam ofertas grandiosas, né? Bem relativas na arca do tesouro. E Jesus, então, chama a atenção de Jesus, na verdade, em meio a tantas pessoas, uma pequena viúva pobre, que só tinha 2 moedas. Observe que em meio a tantas pessoas dando muitas ofertas generosas, essa viúva pobre foi a que chamou mais a atenção de Jesus. Mas entenda por quê. Porque essa viúva, ela só tinha 2 moedas, né? Tudo que ela tinha era 2 moedas. E no momento que ela toma essa coragem, esse passo de coragem para depositar ali tudo que ela tinha, que era somente essas 2 moedas, ela está dando um passo de fé, né? Entenda que Deus ele não está muito preocupado com a quantidade da oferta, né, que nós estamos depositando, né, na arca do tesouro. Na verdade, Deus ele se importa mais com a condição, com a forma com que você está ofertando. Independente do valor, né? O Senhor ele está mais preocupado com a nossa condição. Como que você está ofertando na casa do Senhor? Você está ofertando de coração aberto? Você está ofertando de uma forma abençoadora mesmo? Ou você está se reprimindo e está fazendo isso mais por uma obrigação, né? Quando essa viúva pobre, ela toma esse passo de coragem em depositar naquela arca tudo que ela tinha, ela deu tudo que ela tinha, né? Assim ela deu um testemunho, né, de desprendimento, coisa que é muito difícil de acontecer hoje no meio, né, da nossa sociedade. Ela dá um testemunho de desprendimento, né, e confiança na providência de Deus, né? Nós ficamos muito presas às nossas dificuldades financeiras, né? Muita preocupação, eu tenho que pagar um boleto, eu tenho que pagar uma conta de luz, uma conta de água, né? Então, assim, a gente fica muito presa, né, a essas preocupações. E isso acaba com que a gente se preocupe mais com as nossas dívidas do que com dar um passo de fé. Eu vou agir diferente, eu vou dar um passo de fé, eu vou me sentir hoje completamente desprendida de todos os compromissos e vou dar uma oferta ossada na casa do Senhor.
Isso é dar um passo de fé confiando na providência de Deus. E hoje em dia é muito difícil isso acontecer em meio à nossa condição social e financeira a qual nós estamos passando, né? Mas que nós possamos aprender com essa pobre viúva e confiarmos na providência de Deus, né? E abençoar mais, não é verdade? E continuando a leitura, nós vamos ver que no capítulo, versículo 5, vai continuar falando sobre o sermão profético, a princípio de dores, né? Jesus aqui está dizendo assim no versículo 5: e dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras, dádiva disse: quanto a essas coisas que verdes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Enquanto algumas pessoas, né, no templo estavam preocupadas, né, é, estavam, estavam conversando sobre o templo que estava muito ornado, muito arrumado, né? Jesus então ele fala que não era para os discípulos se preocuparem com esse momento, né? Porque haveria de chegar os dias que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. E alguns perguntam, dizendo: mestre, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver que acontecer? O que acontece? Naquela época, o rei Herodes ele tinha começado uma reforma muito grande no templo, né? Então ele começou essa reforma e começou a arrumar. Só que essa reforma, ela só foi terminar mesmo, ela só foi concretizada 30 anos depois da crucificação de Jesus Cristo, né? É somente 30 anos depois da crucificação. Então, assim, estudos revelam, querida, que tinham, né, pedras com mais de 12 metros de comprimento, né? E outras pedras também, elas eram revestidas de ouro. Todas essas pedrarias, elas eram usadas, né, para ornamentar o templo, para ficar muito bonito. Só que em 70 depois de Cristo, o exército romano veio, né, e destruiu todo esse templo, destruiu toda Jerusalém, se cumprindo então essa palavra que Jesus fala aqui. Entenda que somente depois de 30 anos após a crucificação de Jesus Cristo, que essa palavra veio se cumprir. E Jesus ele continua, né, advertindo a gente para que a gente, quando nós ouvisse, né, rumores de guerra, não é verdade? Para a gente não se espantar. Jesus também ele nos alerta sobre os falsos profetas, né? Ele fala sobre fome, sobre pestes, sobre terremotos, sobre coisas espantosas, né? Hoje nós vemos no jornal, cada dia que passa, a gente vê cada notícia muito espantosas mesmo. A gente vê que verdadeiramente nós estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus, o fim dos tempos, porque muitas coisas espantosas nós temos ouvido e visto, não é verdade? Então, assim, fomes, perseguição, não é verdade? Perseguição aos servos do Senhor, a palavra do Senhor que fala que nós seremos odiados por muitos por levar o nome de Jesus, né? Então, enfim, fala sobre muitas coisas que já estão acontecendo. Guerras já está acontecendo, fome, peste, terremoto, coisas espantosas. Tudo isso já está acontecendo, não é verdade? Nós temos visto no nosso dia a dia. Isso é a palavra de Deus se cumprindo, queridas. Infelizmente, só não vê quem não quer ver, né? Porque tá tudo escrito na santa palavra do Senhor. Então, que nós possamos estar alertas, né? Principalmente para os falsos profetas, que é mais complicado, né? Enganam a muitos. Nós temos que pedir sempre ao Senhor o dom do discernimento para sempre sabermos, né? Discernir o que é de Deus, o que não é, quem realmente está falando
as profecias de Deus, quem está dando lugar à carne. Então nós temos que ter esse discernimento, que nós possamos aprender cada dia mais com a palavra do Senhor que está aqui diante de nós, para nos alertar, para nos ensinar sobre todos esses acontecimentos. Jesus, há muitos anos atrás, ele já deixou tudo isso nas Escrituras para nos alertarmos nos tempos atuais, os quais estamos vivendo, os fins dos tempos. Amém? Que essa palavra possa servir de esclarecimento para as irmãs, que as irmãs possam continuar meditando nessa palavra, né, buscando mais conhecimento, porque quanto mais a gente busca, mais a gente é edificado. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e eu agradeço a minha oportunidade.